Saudamos a todos os nossos amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus e queremos continuar dizendo para vocês da nossa alegria, satisfação de poder estarmos juntos estudando a Palavra de Deus. Temos certeza de que o Espírito Santo está atuando em nossa mente, em nosso coração, abrindo o nosso entendimento para que possamos compreender a vontade de Deus para cada um de nós e que também nós possamos estar dispostos a fazer a vontade de Deus. Às vezes nós entendemos a palavra de Deus, sabemos o que Deus quer de nós, mas nós não queremos fazer a nossa parte. Nós nos acomodamos, nós achamos que vai tirar certo conforto que nós temos, né? Estamos aí tranquilos da maneira como estamos vivendo, e se nós tivermos que mudar, isso vai causar algum transtorno. Mas a palavra de Deus diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo cada dia e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Esta é a orientação da palavra de Deus, as palavras de Jesus. Então, nós não podemos nos conformar com as pessoas que não são cristãs, né, viver como elas vivem, contrariando a vontade de Deus em suas vidas. Então nós precisamos fazer a nossa parte, obedecer e colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai que estás nos céus, nós te damos graças por estarmos diante da Tua presença mais uma vez. Te agradecemos por mais um dia de vida que nos destes e que nos dás também este dia hoje. Queremos te pedir que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco agora. Abra nossa mente para o entendimento, nos dê compreensão da Tua palavra e também a disposição para obedecer e fazer a Tua vontade. Abençoe a cada um dos nossos ouvintes, onde quer que ele se encontre, os seus familiares. Tu conheces as lutas, os problemas de cada um. Fortaleça a fé de cada um de nós e que nós possamos, ó Deus, nos preparar para o breve encontro com o Senhor Jesus. Te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo sobre como o materialismo ele influencia as pessoas, não importando se elas são ricas ou pobres, se são cristãs ou não. E nós queremos dizer para os nossos amigos e irmãos que as indústrias de publicidade, elas gastam bilhões para expor os seus produtos ante nossos olhos, fazendo com que os consumidores se vejam com aquele produto e ainda mais, faz com que o consumidor se sinta como aquele ator ou aquela atriz que está anunciando o produto. E normalmente são pessoas bonitas, pessoas atraentes e causam influência naqueles que estão assistindo aquele comercial. Só para vocês terem uma ideia, em 2016... aqui nos Estados Unidos, apenas 200 empresas, para vocês terem uma ideia de como é gasto dinheiro com propaganda. Apenas 200 empresas aqui nos Estados Unidos em 2016 gastaram 137 bilhões em propaganda. 137 bilhões de dólares em propaganda em 2016, somente 200 empresas, grandes empresas, claro. Então o que elas fazem? Elas procuram atrair o consumidor e faz com que a pessoa sinta o desejo, a necessidade de comprar aquilo que eles estão anunciando, mesmo que a pessoa não esteja precisando. A mídia tem esse poder de influenciar a pessoa. Então, para que o êxito seja total na propaganda que está sendo veiculada, eles embutem ali a sensualidade, que é uma arma poderosa. Sempre tem ali, né, uma mulher bonita, atraente, ou um homem, não é? E isso faz com que a pessoa se sente atraída para o comercial, mas esta sensualidade que eles embutem ali neste comercial é como um veneno para a maioria dos cristãos que estão lutando contra os perigos do materialismo. Então, esta arma que o diabo usa, sabe, é a sutileza, não é? E eles sabem que as pessoas são atraídas, não é?
pelo sexo oposto, né? O homem pela mulher, a mulher pelo homem. Hoje, né, está um pouco mudado, mas nós temos que continuar com o princípio bíblico, né? Nós não podemos fugir do princípio bíblico que Deus criou homem e mulher. Muitos que estão nos ouvindo podem ter outras tendências. Nós não queremos condenar ninguém, nem discriminar, tá? Cada um é livre para escolher e fazer o que quiser da sua vida, mas vão prestar contas a Deus. Então, o inimigo ele faz isso. Na propaganda ele embute ali a sensualidade que é como um veneno para os cristãos que estão lutando contra os perigos do materialismo. Em Mateus capítulo 6, versos 22 a 24, Mateus capítulo 6, 22 a 24, nós vamos ler: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, ou as riquezas, verso 24, né? Então não podeis servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Então aqui está, nós precisamos ter um equilíbrio. Não é pecado a pessoa ter posses, ter bens, ter dinheiro, não é pecado ser rico, mas a pessoa não pode deixar com que os bens que ele tem, a riqueza, a fortuna, o que seja, domine a pessoa. Porque a partir do momento em que a pessoa é dominada por aquilo, então ela passa a ser avarenta. E isso a Bíblia condena. Então, Jesus certa vez disse, olha, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico, ele se apega, ele confia nas suas posses, na sua riqueza. Para a maioria dos ricos, eu disse o rico, né? A maioria dos ricos, o Deus deles é o que eles têm. Então, para que eles querem Deus? Então, Deus é para quem é pobre, para quem não tem o suficiente. Então, eles pensam assim. Mas, vejam, nós temos, como cristãos, que ter muito cuidado com o que nós vemos, porque, como nós lemos aqui, os olhos são a lâmpada ou a candeia do corpo. E a visão, nós sabemos que é uma das principais entradas para a avenida da alma. Nós vemos e começamos a fazer a nossa imaginação, e através desses pensamentos nós podemos ser seduzidos e levados ao sentimento de que nós precisamos daquilo que estamos vendo. E então nós somos levados quase que inconscientemente a obter aquele produto sem que nós estamos realmente necessitados dele. Em Gálatas, no capítulo 5, no verso 16, o apóstolo Paulo escreveu: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito. Aqui, o apóstolo Paulo escrevendo, nós temos o antídoto contra a fascinação do materialismo. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A concupiscência é o desejo, né? São os desejos da carne. A transformação espiritual planejada por Deus, ela é produzida por meio do nosso pensamento e também dos nossos processos mentais. Essa reorientação da nossa mente nos permite concentrar a nossa atenção nas coisas de cima e não nas coisas que são aqui da terra, como nós falamos ontem. Pensai nas coisas lá do alto, não é? O apóstolo Paulo também escreveu. Assim, amigos e irmãos, embora nós apreciemos as realidades naturais do mundo, nós somos livres para adorar a realidade espiritual, o Deus do céu que nos concedeu todas essas coisas. Eu quero dizer para cada um de nós, né, os nossos amigos e irmãos, sobre os males do materialismo. Falar sobre esses males é relativamente fácil. Difícil é eliminar a influência do materialismo generalizado em nossa vida. Isso é muito difícil eliminar.
Nós vivemos numa sociedade excessivamente comercializada, que nos envolve com tentações. Aonde nós vamos, nós vemos propagandas, né? Seja num jornal, seja numa revista, seja andando na rua, alguma placa luminosa, né? com propaganda, enfim, na televisão. Todos os lugares nós somos bombardeados com as propagandas, porque ela é uma arma poderosa para fazer com que a pessoa compre sem estar realmente necessitando daquilo que está comprando. E eu pergunto então, como é que nós cristãos poderemos permanecer com os nossos olhos voltados para o céu, enquanto utilizamos as bênçãos materiais, melhor dizendo, que Deus nos concede? Como é que nós poderemos manter os olhos no céu, nós não perdermos o foco, a vida eterna, enquanto nós desfrutamos as bênçãos que Deus nos dá através das coisas materiais que nós possuímos? Se nós estivermos realizando alguma coisa em favor daqueles que têm menos que nós, isto pode ser feito com familiares nossos, com vizinhos, com irmãos da igreja, enfim, sempre encontraremos alguém próximo a nós que necessitam de algum auxílio. Se nós criarmos em nós este hábito de compartilharmos o pouco que nós temos com outras pessoas que têm menos do que nós estaremos mantendo os nossos olhos voltados para as coisas espirituais, voltados para o céu. E nós vamos utilizando então essas bênçãos materiais que Deus nos dá, que Deus nos confiou, atendendo primeiro as nossas necessidades, nossa família e também a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Somente assim é que nós poderemos vencer a tentação de pensarmos só em ter, em querer mais, em poder no fim da vida gozar, descansar e aproveitar, não é, o fruto, né, do seu trabalho árduo durante muitos anos, e então a pessoa vai viver tranquila. Tivemos aí no Brasil agora, dia 31, né, o sorteio da Mega Sena da virada, uma coisa mais ou menos assim, né, deu mais de 300 milhões, e eu tenho certeza que muitos cristãos jogaram na loteria, pensando em ganhar, para poder viver tranquilo, né? Se eu ganhar eu vou viajar, eu vou, né, aproveitar a vida. Então, isto é que o inimigo faz, fazer com que a pessoa queira ganhar muito, ter muito, para poder viver tranquilo, viver uma vida como sempre desejou. É claro que muitos, né, a maioria do ser humano gostaria de ser rico, mas poucos são ricos, poucos. E que Deus nos ajude a nos contentarmos com o que nós temos. E claro, nós não vamos parar de lutar, de buscar, de tentar ter uma vida melhor, digna, mas de acordo com os princípios bíblicos. Isso não é pecado. Que aquilo que nós possuímos não tome conta do nosso pensamento, do nosso coração, mas que possamos ser uma bênção para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.